Brasil da República Velha era um país agrícola dominado pela política café com leite. A fraude nas eleições de 1930 provocou descontentamento nacional que os revolucionários souberam aproveitar. Getúlio Vargas, gaúcho da fronteira, liderou a revolução e permaneceu no poder por quase 25 anos. Foi um período de grandes transformações que culminou com o suicídio de um dos mais populares presidentes que o país já teve. Antes de morrer, Getúlio Vargas deixou para o povo a Carta Testamento. E contribuiremos ao mesmo tempo para o engrandecimento da pátria brasileira. O Dr. Getúlio Vargas foi o maior estadista brasileiro de todos os tempos. A hora nacional é de esforço, de coesão para fins mais altos. Um dos mais brilhantes e mais hábeis políticos que nós já tivemos. Considero-as também um ônus da vida pública. Foi um homem que nasceu para ter o poder na mão. Ele nasceu porque ele sabia o que fazia com o poder. Por deformação natural ou vocação anarquista, sua grande obra foi criar a vivência entre o capital e o trabalho. Aos ideais de fraternidade humana. Getúlio Vargas tinha um jeito próprio de se comunicar com os seus ministros. Ele costumava, quando lembrava qualquer coisa, ele fazia um tipo de um bilhete, entregava para o presidente de ordem e ele levava para o gabinete civil para que ele fosse compor o futuro discurso que ele iria fazer sobre aquele assunto. E as injúrias com que se tem procurado... Mas o último bilhete foi o começo do fim da era Vargas. Significam para mim. A sanha dos meus inimigos deixa o legado da minha morte. Leva a mágoa de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Quando estávamos vindo à Rádio Nacional, no dia 24, eu ouvi a leitura do bilhete, aquela que começa assim: a sanha dos meus adversários ou inimigos deixo o legado da minha morte. E uma outra parte que ele diz que levava a tristeza de não ter podido fazer pelos pobres aquilo que mais ele gostaria de ter feito. Eu chorei, eu lagrimei. Não chorei, mas lagrimei. Porque não era meu objetivo em nenhum momento participar de alguma coisa que pudesse levar ao suicídio do Dr. Getúlio, ao sacrifício da sua vida. Nas incertezas do futuro, houver ocasião em que a campanha contra Getúlio ficou mais forte depois que ele decidiu criar a Petrobras. A Petrobras culminou, evidentemente, a cutucar o capital estrangeiro, a mostrar ao capital estrangeiro que esse país era comandado pelos seus filhos. Os nossos atuais acusadores se esquecem que mesmo antes de sermos agredidos... Aquilo já vinha de longe, já desde a UDN, que era sua inimiga, Vidagal, ela não parava um minuto de inventarem coisas, a sacar contra o Getúlio toda a sorte de mentiras, de invencionices. Então, ele se fechou um pouco e aí começou então a campanha maior contra ele, principalmente financiada até por órgãos, hoje se sabe já até por órgãos internacionais, principalmente para combater a aprovação da lei da Petrobras, que foi o pivô de todos esses resultados. Então, o que aconteceu? O Dr. Getúlio se viu acuado por tudo que era lado. A maior força de catálise contra o Getúlio foi Lacerda. Os seus artigos nós tomamos conhecimento na tribuna da imprensa, né? Eram artigos... Você conhece o gênio do Lacerda. Lacerda era talentoso, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não media palavras. E o ataque dele ao Dr. Getúlio era um ataque muito duro. Muito duro. Eram atacados diariamente contra isso. E o Gregório, então, disse para mim particularmente, depois que eu conversando com ele, que ele acampanava o Carlos Lacerda. Acampanava ele. E que a ideia dele
era estabelecer um momento em que ele pudesse fazer alguma coisa para calar a boca, a voz dele. Todos os jornais estavam numa campanha total contra o Dr. Getúlio. No meio desse longo debate, dessa artilharia, dessa discussão, aconteceu uma desgraça. Que alguém que seria dessa guarda pessoal, ligada à guarda pessoal, por conta própria, ou o Gregório sabendo disso, ou de acordo com o Gregório, teriam saído num fim de noite e num carro de praça, um negócio até ridículo. Estava chegando, o Lacerda estava chegando em casa e era acompanhante dele, meio guarda-costas dele, o Coronel Vaz. Aí deram uns tiros. Um tiro pegou o Coronel Vaz, que morreu em seguida, e outro tiro pegou o pé do Lacerda. Aí foi uma explosão, quer dizer, aquele tiro abalou a nação inteira. O Lacerda, o Congresso, o Senado, a Câmara, foi uma gritaria generalizada. O doutor Getúlio disse na época que quem atirou aquele tiro para acertar Lacerda tinha acertado mesmo. Depois que o doutor Getúlio tomou conhecimento que a sua guarda pessoal estava envolvida, ele usou a frase mar de lama em que ele estava envolvido. Os militares afastam a polícia do caso e instauram inquérito para a apuração dos fatos. É o que se chamou a República do Galeão, onde eles tiraram o processo, a condução do processo, tiraram das mãos da Polícia Civil, fizeram um inquérito militar lá no Galeão. E aos poucos foram descobriram o cidadão que matou, que estava escondido no meio do matagal, chegaram ao Gregório. E chegando ao Gregório, as manchetes dos jornais todos diziam que tinham chegado no Dr. Getúlio, porque ele era o chefe da guarda-costas dele. Ninguém teve conhecimento daquilo, nem os próprios advogados do Gregório Fortunato, né? A pressão sobre Getúlio para que renuncie à presidência é total. Estava ainda na escola de Estado-Maior, quando me convidaram para um encontro, não era um debate, seria um encontro que viraria um comício, no Clube de Aeronáutica, com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes e vários brigadeiros. Não havia nenhum general, não havia nenhum almirante, mas havia coronéis e mar-e-guerra. E discutindo exatamente o problema da morte do Vaz, quando se descobriu que estava envolvido nela o Gregório, que era o chefe da guarda pessoal do Getúlio. Então eu fui para assistir. Mas quando chegou na ocasião, as declarações eram muito violentas, gente que levanta. Eu me lembro de um oficial de marinha que dizia: mata-se a cobra com o pau na cabeça, vamos tomar o bonde, naquele tempo havia bonde, e descer no catete. E aí um colega meu bateu-me na perna e disse: fala, passarinho. E eu fui para a tribuna. E nessa ocasião eu usei uma frase que está repetida num livro desse, ou do Joanim Ventura, ou outro, que é de 1968. Eu estou chegando da Academia Militar de Agulhas Negras, onde eu fui capitão instrutor. E exige-se de nós que sejamos exemplares. Aquela velha história que se atribui a Confúcio, né, que a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. E se nós devemos ser exemplares, muito mais exemplar deve ser indiscutivelmente aquele que é o maior magistrado do país, que é o presidente da República. E o doutor Getúlio Vargas, nesta altura, já está com a sua autoridade atingida na medida em que a sua guarda pessoal decide a seu alvedrio quem é que ela deve matar ou quem não deve matar. Getúlio, então, decide ouvir sugestões dos ministros para tomar uma decisão. A Rádio Nacional acompanhou todos os fatos da noite de 23 de agosto de 1954
que iria abalar a história do Brasil. E atenção, muita atenção. São grandes as manifestações na Cinelândia contra o presidente Getúlio Vargas. O inquérito instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o mar de lama que banha o Catete acirraram o clamor popular, tornando imprevisíveis os desdobramentos da crise que abalou o governo. Informações vindas do Palácio do Catete confirmam que o presidente Getúlio Vargas convocou todos os ministros para uma reunião de caráter extraordinário, informando ainda que não renunciaria e do Palácio só sairia morto. Muito bem, então, já que os senhores me apresentam uma sugestão, eu dou a decisão. Eu estava aqui atrás dele. E disse assim, desde, essas palavras textuais, hein? Desde que o governo mantenha a ordem e a disciplina, eu me licencio. Do contrário, eles que venham, porque encontrarão aqui o meu cadáver. Quase meio século depois, a morte de Getúlio Vargas ainda provoca reflexões. Às vezes eu digo assim, que se alguém me pergunta, tem alguma coisa que você se arrependa da sua vida política? Eu digo, olha, praticamente nada, porque eu concluo sempre dizendo agora, as minhas mãos estão livres do sangue dos meus adversários e do dinheiro mal havido. As duas coisas não me atingiram. Nunca pratiquei violência pessoal contra ninguém e nunca me assenhoreei do dinheiro público. Mas se havia alguma coisa que podia, na minha imagem, ainda dizer, puxa, podia talvez não ter feito, era essa participação que acabou redundando na deposição do Getúlio. Não é? Aliás, na deposição já não era o caso, na licença que se transformou no suicídio. Junto com o sacrifício da sua vida, Getúlio Vargas deixou um documento que o colocaria definitivamente no coração de cada brasileiro. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Eu acho que as mãos limpas dele foram em todos os casos. Foi um homem que não se sabe do Getúlio, nenhum tipo de aproveitamento de ordem pessoal para enriquecer. Você veja, eu faço sempre essa comparação. Quando eu era senador, podia fazer com a imunidade, né? Agora eu faço correndo risco. Mas você vê, eu faço a comparação com os ditadores da América Latina, de modo geral. Eu faço um giro de horizonte e verifique quantos deles saíram, inclusive generais, não é? E depois, o próprio Perón se manteve na Espanha mais de uma dezena de anos, com que dinheiro? Não é? E depois o Trujillo, Somoza, não é? Aqui próximo do Paraguai, no nosso cone e tal, você não aponta um ditador brasileiro como foi o Getúlio, como você não aponta dos 5 generais que foram do período de 64, que tenha sido um apropriador do dinheiro público, um ladrão. O Getúlio não foi, em nenhum momento. E hoje eu tenho a convicção de que ele jamais conheceu a decisão tomada por esse tenente Gregório, e eu admito, sim, com uma preocupação enorme de não estar indo para o inferno com o julgamento, que havia alguém acima do Gregório, mas nunca o Getúlio. Precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi o povo, e principalmente os humildes. O pai dos pobres é porque talvez a grande maioria, a quase unanimidade da classe social, dos trabalhadores brasileiros, especialmente os oriundos da região campesina, eles viviam a escravatura. Eles não tinham não só o emprego, mas não tinham os direitos que o emprego lhe impunha. Sigo o destino que me é imposto. Getúlio Vargas sempre teve que enfrentar a oposição ao seu governo. Mas o país também foi sacudido por movimentos rebeldes de direita e de esquerda.
nós tivemos um movimento integralista que foi uma intentona que inclusive tentaram matar o doutor Getúlio Vargas no Palácio da Guanabara, e nós tivemos a intentona comunista posteriormente. Agora, na verdade, na medida que ia se aproximando 38, e 38 tinha que haver uma nova eleição, e com o mundo vivendo uma conturbação total, o comunismo na Rússia, o fascismo na Itália, no Brasil, os movimentos comunistas e o integralismo das camisas pretas, das camisas verdes aumentando e crescendo, aconteceu um fato trágico, que foi o golpe de 10 de novembro de 1937. Ali era uma coisa interessante, porque a campanha estava em andamento, os candidatos estavam fazendo a sua campanha, mas de repente aconteceu o inesperado, que foi por telefone, pelo rádio, o senhor general Eulio Gaspar Dutra e o doutor Getúlio Vargas, o Dutra de ministro da Guerra, fecharam o Congresso Nacional e veio o golpe de 1937, e aí surgiu o chamado Estado Novo. O regime de exceção do Estado Novo durou até 1945. Eu perguntei uma vez para ele como é que ele se sentia no tempo do Estado Novo. Ele me disse assim: me sentia como se fosse uma situação ilegal. Com o início da Segunda Guerra, o Brasil precisou decidir se apoiava os alemães ou os aliados. Mas o ataque a 5 navios mercantes brasileiros forçou o Brasil a declarar guerra. No momento de perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer. O Getúlio acabou concluindo pela necessidade de participar com os aliados da luta, porque nós estávamos com o Perón na fronteira. Isso não sei se muita gente se deu conta disso. As unidades de cavalaria, nós, e as unidades de infantaria, de artilharia do Rio Grande do Sul, nenhuma deu um expedicionário, porque já eram tropas hipotecadas para a possibilidade de uma agressão vinda do Perón. A Argentina, todo mundo sabe que não entrou na guerra, e a Argentina saiu milionária da guerra, né? Quando terminou a guerra, a Argentina era um dos países que tinha maiores reservas de ouro, porque ela vendia à vista para os países do eixo, para a Alemanha, para o Japão, para a Itália, e para a Europa, para os Estados Unidos, e vendia pagamento à vista, enquanto que o Brasil, com a derrubada dos navios brasileiros, que até hoje tem muita gente que diz: não, vem cá, mas será que foram realmente os alemães que derrubaram aqueles navios? Mas será que os alemães tinham interesse em comprar uma guerra lá no outro lado? Mas na verdade que com a queda dos navios, o Brasil entrou em guerra, declarou guerra ao eixo. E aí o Brasil passou a ser o grande fornecedor de alimentos, de produtos para os Estados Unidos e para os países europeus, para a Inglaterra, para a França. Só que nós entregávamos esses produtos, entregávamos esses alimentos, entregávamos essa nossa matéria-prima, e eles não nos pagavam, porque eles estavam em guerra, eles não tinham como pagar. Então, ficavam congelados, nosso dinheiro estava ali. Nós entregávamos e ficávamos com crédito. E foi aí que nasceu a inflação brasileira. O Brasil ia muito bem, obrigado, a economia brasileira estava muito bem. Nós não sabíamos o que era inflação. A inflação era uma palavra que não existia no Brasil. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. E aí nasceu a Revolução de 30. Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraíba se rebelaram e iniciaram um movimento que, partindo de Porto Alegre, vieram com os gaúchos em direção ao Rio de Janeiro, tendo Getúlio Vargas e os gaúchos na frente. O presidente Washington Luiz quis resistir, mas não teve condições de resistir. E o cardeal da época, inclusive, aconselhou o presidente
a renunciar e pegar um navio e ir para o exterior. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Eu tenho a impressão que Vargas, em todos os instantes de sua vida, em todos os trabalhos que realizou na sua vida, ele teve o prazer de realizar o trabalho maior, o que mais o comoveu, foi a justiça. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Nessa nova encarnação democrática de Getúlio Vargas, os brasileiros assistem a uma arrancada de desenvolvimento. O Estado assumia a dianteira da economia com investimentos na indústria de base. Getúlio era realmente um homem voltado para o desenvolvimento e para o crescimento do Brasil, e àquela altura, para que isso fosse feito com algumas garantias, era necessária a presença do Estado. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Mexeu num assunto extremamente importante, até porque o empresariado nacional já estava com o seu controle, parte do seu controle, entregue aos grupos internacionais. Na limitação dos lucros. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quando ele colocou o Jango de ministro do Trabalho, já houveram resistências. Mas quando o Jango resolveu fazer um aumento de salário, aumentando o salário mínimo em 100%, houve uma rebelião. E saiu o célebre Memorial dos Coronéis. E o Memorial dos Coronéis exigiram a demissão do Jango. E quando o doutor Getúlio teve que demitir o Jango, ele começou a cair. Que ali a sua firmeza com o presidente começou a ser tisnada. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Com isso ele fez muitos inimigos. E nesse segundo governo dele, que foi o que eu tomei parte, que eu fui coadjuvante de quase todas, ele foi tremendamente combatido, porque foi aí que começou a luta da Petrobras. E de uma vez eu perguntei para ele e ele me mostrou a lei da Petrobras que ele pretendia que fosse aprovada no Congresso. Eu olhei e achei que era meio entreguista. E disse para ele, mas essa aqui, presidente, é a lei que o senhor acha que vai mandar, vai aprovar uma lei que não é nacionalista dentro dos seus critérios. Aí ele disse assim, esta é o que eu vou mandar. Agora o que eu quero que seja aprovada é esta outra. E tirou uma outra lei, que é essa original que foi aprovada. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. O governo comprava os produtos dos produtores, fosse lá o que fosse que comprava, e vendia para os aliados e não recebia nada em troca. Então o governo tinha que emitir para pagar os nossos produtores. E aí é que veio a inflação. Aí é que veio a inflação. Quando foi feito isso, quando o governo fez isso, no governo do Dr. Getúlio Vargas, havia o compromisso de que quando terminasse a guerra, eles iam nos pagar. Isso era um dinheiro que retornaria, eles haveriam de nos pagar. Mas, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu que terminou a guerra, veio essa inflação, e em vez de nos pagarem como deveriam foi pago, em vez de nos pagar em dólar, em vez de nos pagar em ouro, em vez de nos pagar em produtos básicos, o Getúlio fez quando ele ainda estava no poder, que foi Volta Redonda. Volta Redonda foi um pagamento positivo, que foi a primeira indústria de aço do Brasil, foi a entrada do Brasil na modernização do seu parque industrial. Mas aí não era mais o Getúlio presidente, o presidente era o Dutra. E aí foi uma coisa fantástica. Eles pagaram a dívida
Em vez de nós recebermos os nossos atrasados de guerra e recebendo esses atrasados de guerra, recolhermos aquela moeda que estava em circulação e retornarmos à normalidade, nós recebemos em bugiganga. Eu era gurizinho na época e nunca me esqueço, a gente ainda não sabia o que era matéria plástica. Então, o que nós recebemos de plástico, de bobageira, mas entrou uma montanha de besteira aqui e foi como nos pagaram. Quer dizer, foi como nós recebemos os nossos atrasados de guerra. E foi aí que iniciou um processo de inflação, de decomposição da nossa economia, que, a rigor, eu posso dizer que continuou através do tempo. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender o seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Teve uma posição nacionalista firme. Defendeu o seu país, colocou os interesses do seu país acima dos interesses internacionais. E por isso mesmo era um homem que sofria determinado tipo de reações, né? Que o capitalismo internacional naturalmente não perdoa que alguém queira ser independente. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Você está pensando a mesma coisa que eu estou pensando? Eu digo, estou pensando a mesma coisa que a senhora. E tenho certeza do que o que nós dois estamos pensando vai acontecer. Ninguém falou suicídio. E ela disse, então temos que tomar alguma providência. E fomos para o quarto dela, meia-noite. Ele estava dormindo. Ela entrou, era a filha, tinha o direito de entrar, eu entrei junto, vasculhou alguma coisa, ele acorda. Acordou, sentou na beirada da cama e diz, o que você está fazendo aqui dentro do meu quarto? E ela pegou aquele bilhete, mostrou para ele, ele levantou, leu e disse para ela, o que você tem que andar bisbilhotando nos meus papéis? E ela disse, quem tem filha bisbilhoteira não deixa essas coisas espalhadas por aí. E ele botou a mão no ombro dela e disse, olha aqui, rapariguinha, era um termo carinhoso que ele costumava chamar. Se você estiver pensando em suicídio, risque isso da sua cabecinha, porque o suicídio é uma covardia e a minha morte tem que representar uma coisa muito superior a uma covardia. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Entra o irmão dele, Benjamin Vargas, e disse, Getúlio, eu tenho duas informações para lhe dar. Uma que eu fui chamado para depor no inquérito do Galeão, mas você não vá, ele disse. E a outra é de que o general Zenóbio chegou no Ministério da Guerra e declarou que o teu licenciamento será um licenciamento definitivo. Não voltará mais. Quem é que lhe informou isso? Aí o Beijo Vargas disse, foi o general Âncora. Então, vá assuntar mais sobre isso. Foi o termo que ele usou, vá assuntar. O Beijo saiu. Ele pediu para que chamasse o camareiro, né, Barbosa, foi descansar um pouco. Eu saí do quarto
Fiquei na sala do ajudante de ordem. Daí um pouco ele passou com aquele pijama. E quando ele passava pelo ajudante de ordem, ele costumava cumprimentar, ou dar um sorriso. Entrou no gabinete dele, ficou lá uns 5 minutos e voltou com as 2 mãos no bolso. Trazia um dos bolsos, ele trazia o revólver. Passou, deu um leve sorriso, entrou no quarto. Eu peguei o elevador que ficava aqui para ir embora. Quando o elevador começou a funcionar, eu ouvi o tiro. Já sabia o que era. Voltei, entrei no quarto, a dona Darcy já estava lá. Esposa dele? Esposa dele. Ela tinha um quarto ao lado. Ele estava deitado, passou a mão aqui, o revólver, perna de fora. Ainda cheguei ali, dei uma escutada, dá a impressão, mas era uma hemorragiazinha interna, pouco sangue. Dona Darcy pediu para que... Já corria a notícia de que o Zenóbio havia chegado lá e dito que a licença era definitiva, que ele não voltaria mais. E logo em seguida correu a notícia de que ele tinha feito isso em troca de permanecer no Ministério da Guerra. Para mim, a causa fundamental foi quando ele achou que ele poderia ser objeto de uma humilhação que ele não aceitaria em hipótese alguma. Quando vos humilhares, sentirei minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis o pensamento, a força para a reação. Na véspera do suicídio, nós não podíamos ser fardados na rua porque nos puxavam a camisa. Quando é que vocês vão depor esse homem? Eu sofri isso num ônibus, poucos dias antes da morte. No dia da morte, se você saísse fardado, você estava liquidado. Atrocidade, porque a revolta foi fantástica com aquilo. E aí é uma passagem impressionante da força do Eduardo Gomes, né? Não sei se vocês viram isso ou souberam disso. O Getúlio já vinha o cadáver, né? Que ia sair do Santos Dumont para ir para o Rio Grande do Sul, para a fronteira. E aí, coincidentemente, o Eduardo, que era o ministro da aeronáutica já naquela transição, salta fardado no meio do povo. E era reconhecido. Então ali era o momento de acabarem com ele. E ele veio firme, sem uma palavra, o povo foi abrindo ala, ele entrou no ministério. A força da autoridade dele. Meu sacrifício vos manterá unidos. O meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. Aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Naquele dia, o Lacerda tinha feito um programa brutal, radical, e tinha convocado a todo mundo, principalmente os paulistas, para que viessem de carro invadir o Rio de Janeiro para exigir a deposição do Dr. Getúlio. Então se alguém estava a favor do Dr. Getúlio, estava, não digo embaixo da cama, mas estava em casa, boquiaberto, assustado, apavorado. O suicídio dele e a carta testamento, mas foi uma mudança, foi uma coisa fantástica. O Lacerda teve que desaparecer, os parlamentares da UDN tiveram que se esconder, o povo foi para a rua, foi a maior manifestação da história do Rio de Janeiro, foi a maior manifestação da história de Porto Alegre, foi a maior comoção social que já se tomou conhecimento. Que de repente as coisas começaram a aparecer. A carta de testamento dele foi muito firme, o
recado final que ele deixou, quando abriram o inventário dele, as coisas dele, quando se tomou conhecimento de que aquilo ali não tinha nada, que o mar de lama não existia, que as coisas que podiam existir aqui ou acolá eram insignificantes, quando se tomou conhecimento que, na verdade, houve um golpe de Estado, que é isso que eles queriam, a imagem mudou. E o doutor Getúlio se transformou realmente em uma grande figura da história do Brasil. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. O senhor sabe como é que os árabes antigos faziam para punir os seus assassinos? Eu digo, não sei, não. Eles pegavam o corpo das suas vítimas, amarravam os assassinos no corpo de suas vítimas e deixavam no meio do deserto para que eles se consumissem junto com as suas vítimas. Não apareceu ninguém, daí um pouco entrou gente e eu não pude ir, o papo morreu por aí. Mas naquela noite em que ele suicidou-se... Na noite do dia 24. Na noite do dia 24, em que houve uma reviravolta total nesse país, revoltas por tudo que é lado. A UDN, que era considerada a principal responsável por tudo aquilo, seus líderes se esconderam, as suas sedes foram queimadas. Eu me lembrei daquele, disse, está aí o que ele queria me dizer. Ele amarrou todos os inimigos no corpo dele e levou para que eles se consumissem junto com ele. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Ao longo da sua vida, desde presidente do Estado do Rio Grande do Sul até presidente da República, nós temos exemplo que Vargas não procurava separar o pobre do detentor do capital. Esta justiça social que ele demonstrou não só no governo do Estado ou na sua atuação literária como jovem, como também na presidência da República nos 2 períodos em que foi presidente. Está aí a legislação trabalhista, das mais evoluídas até hoje, que, sim, com pequenas correções, ela poderá chegar a ser das mais perfeitas do mundo. Buscando exatamente o relacionamento, bom relacionamento, a convivência entre o capital e o trabalho. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história.
Nexion,